É uma situação muito chata, e eu sei que é chata tanto da parte teórica quanto na parte prática, porque eu sou intolerante à lactose e isso, de certa forma, limita muito a gente de fazer certas coisas no dia a dia, eventos. E eu vou tratar aqui o que é intolerância à lactose, características, sintomas e o que você faz para sair dessa situação ou pelo menos conviver com isso. Então já vê isso nesse vídeo. Para começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal caso você não esteja inscrito, porque muitas pessoas acompanham o canal, muitas pessoas veem os vídeos, mas não estão inscritas. Além do que, deixe o seu like aqui no vídeo para ajudar o conteúdo a chegar para mais intolerantes à lactose, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a lactose nada mais é do que um carboidrato no leite. Isso nada mais é do que a união de duas moléculas, que é a glicose com a galactose. E aí, quando você tem essa formação dessas duas moléculas, você forma o que seria a própria lactose. A lactose é um carboidrato, como qualquer outro carboidrato, vamos falar assim para simplificar. Ele é o carboidrato do leite, presente no leite. Então, o nosso corpo, como você observa que são duas moléculas, o nosso corpo ele não consegue absorver duas moléculas grandes. Então, por isso que ele quebra no processo de digestão. Assim, ele pega o que era glicose e galactose e transforma em glicose e galactose separadas. Fez uma separação, uma digestão para absorver cada molécula individualmente. E o intolerante à lactose nada mais é do que aquela pessoa que ou não fabrica o que é necessário para quebrar essa digestão, para absorver cada molécula, ou não fabrica, ou fabrica muito pouco. E o que faz essa quebra entre essas duas moléculas? É a enzima. Uma enzima é o quê? Uma proteína com função. No caso, a enzima lactase. A enzima lactase a gente produz ou não, no caso do intolerante à lactose, a depender do nível, para exatamente fazer essa quebra dessa lactose, desse carboidrato do leite. Ou seja, é uma enzima que vai e quebra o carboidrato do leite para ser digerido. E a pessoa que é intolerante à lactose, novamente, ou ela produz muito pouco, ou para aquela quantidade que está consumindo não é o suficiente. E aí, o que acontece? Como essa lactose ela não é absorvida porque não tem enzima lactase para quebrar o suficiente, ela vai passar do intestino delgado para o intestino grosso. E aí você tem diversas bactérias ali que vão fermentar, vai ser uma festa fermentativa para aquelas bactérias. E aí você começa a ver alguns sintomas da intolerância à lactose, como os quais, se você tem intolerância à lactose, aquilo ali começa a fermentar. Se fermenta, dá gases. Se dá gases, dá dilatação. E aí você também tem maior acúmulo de água ali porque passou, e aí, consequentemente, você tem diarreias. E aí você pode até evoluir para quadros um pouco mais graves, como dor de cabeça. E aí você tem diversos outros sintomas, você se sente mais retido, você se sente mais inchado, e aí que vem aquela frase que leite engrossa a pele. Não é que ele engrossa a pele, como você está mais retido, mais dilatado, dá uma impressão de que ele engrossou a camada de pele, né, de gordura, de retenção, da pele ter ficado mais grossa. Mas é porque você é intolerante. Se você for uma pessoa totalmente tranquila, totalmente, digamos assim, saudável, vamos falar dessa forma, você não vai ter isso. Ou se você suplementar com enzima lactase, vou falar isso mais pra frente, você não tem esse engrossamento, digamos assim. E eu também sou muito chato, Caio é chato, mas a minha chatice ela é boa. Todo mundo é intolerante à lactose, porque, preste atenção comigo, intolerante à lactose é aquela pessoa que ou não produz, ou produz insuficientemente para aquela quantidade. Então, se eu consumo 2 litros de leite, tem gente que não vai conseguir aguentar. 1 litro de leite tem gente que não vai conseguir aguentar. 800 ml tem gente que não vai conseguir aguentar e vai ter esses sintomas. Ah, Caio, mas eu não bebo 2 litros de leite por dia. Perfeito. Porém, essa é a quantidade, vamos supor, de 2 litros de leite que você consegue tomar. 2 litros é muita coisa. Vamos botar 1 litro para ficar mais fácil. 1 litro de leite. Ah, eu não tomo 1 litro de leite por dia. Mas se você tomasse, você não aguentaria. Porque 1 litro de leite é a sua capacidade máxima. Então, se você tomar 1 litro e 200, você já vai ficar mal. Porém, como que 1 litro e 200, se você toma 200 por dia, realmente não vai te dar mal. Não vai te fazer mal. Ou seja, se você consome um copo por dia, o seu limite é 1 litro. O seu limite pessoal, isso é de cada pessoa. Então, se você consome um copo e o seu máximo é 1 litro, você não vai sentir a intolerância. Porque cada pessoa tem uma margem. Tem pessoas que vão ser a título de exemplo para ficar fácil a compreensão. Mas tem pessoas que vão fazer 300, 300 já começa a ficar mal, 400, 500 ml, 600 ml, 1 litro, 1 litro e meio. Então é totalmente individual. Aquelas pessoas que, com poucas quantidades, 100 ml, 200 ml,
para baixo ali, vamos dizer assim, já são pessoas ali que a gente pode caracterizar como intolerante, porque não está aguentando uma quantidade que, digamos assim, a média das pessoas aguenta. Então, por isso a gente pode falar que é uma pessoa intolerante à lactose, mas todo mundo, de certa forma, a certo grau, é intolerante. Mas a gente fala que os intolerantes são, no caso, as pessoas que não toleram uma quantidade nem moderada ou mínima por dia. E o que fazer para poder sair desse quadro de intolerante à lactose? Não tem como você acordar magicamente de um dia para o outro e ter uma cura. O que tem como fazer é você lidar com essa situação das melhores formas. Como que a gente faz isso? Deixando o like no vídeo, comentando qualquer coisa aqui. Gostei do vídeo sobre lactose, gostei do vídeo sobre intolerância à lactose. O YouTube ele entrega mais, ele vê que o conteúdo é adequado. Não é só dar palminha, é você falar uma coisinha, uma palavra-chave para ajudar o crescimento do canal, se assim for possível da sua vontade, e também deixar aquele like para ajudar na entrega. Mas uma coisa que você pode fazer, você tem diversas alternativas. A primeira é, vamos falar de uma pessoa que consome leite. Você pode usar essa enzima lactase que eu citei? Você pode. Só que vamos supor que você toma um copo de leite todos os dias. Ou seja, são 30 copos de leite por mês. Você vai comprar uma cartela de enzima lactase com 30 cápsulas e vai pagar um valor alto para poder tomar esse leite? Talvez seja mais em conta você usar um leite zero lactose. O leite zero lactose, na verdade, ele tem lactose, só que ele tem um acréscimo da enzima lactase, ou seja, o leite zero lactose é acrescido dessa enzima que faz a digestão do carboidrato do leite, que é a lactose, para que você consuma e não tenha uma digestão ruim, você tenha um conforto na digestão. Mas ele tem lactose, porque o carboidrato do leite ele só está quebrado. Inclusive, por isso que muitas pessoas falam que o leite zero lactose ele é mais docinho, tanto no leite zero lactose em pó, quanto o próprio líquido em si. Por quê? Porque você teve essa quebra desse carboidrato, isso deixa realmente um sabor mais adocicado, porque ele fez uma etapa do trabalho, digamos assim. Então, você tem que pensar para você o que é mais jogo para você. Se você pegar para consumir, por exemplo, nesse caso, fica muito mais custo-benefício financeiramente você comprar um leite que seja leite zero lactose, né? Que tem um acréscimo de enzima lactase. Agora, pensando em, por exemplo, comprar uma própria enzima lactase, aí você tem diversas marcas no mercado. Que você, vou dar um exemplo aqui, Lacday, mas você tem diversas marcas no mercado, Zero Lac, se eu não me engano, você tem diversas marcas no mercado de cápsulas de enzima lactase ou comprimidos, enfim. Talvez valha mais a pena numa situação onde você vai fazer uma refeição livre, que você consumir mais lactose, vai comer uma pizza doce, vai comer uma pizza salgada que tenha muito queijo, vai consumir uma refeição ali que leve um bolo que leva muito queijo, um pudim, e aí na outra a refeição também teve derivados do leite e tudo mais, aí é mais interessante, porque é uma coisa mais pontual. Então as formas que você tem é usar enzima lactase ou produtos zero lactose, porque daí você não tem a necessidade de comprar enzima lactase. E aí, às vezes, o produto zero lactose, o custo-benefício dele é melhor do que comprar enzima. Quando a gente fala de whey, aí entra a questão do whey isolado e do whey hidrolisado. Por isso, eu vou estar deixando aqui em cima um card em relação ao tipo de whey que você deve consumir, se é o isolado, hidrolisado ou concentrado. Então, vá ver o vídeo, depois você termina esse vídeo aqui primeiro, depois você vai ver aquele vídeo para entender mais, só vou dar um resumo, que é um vídeo sobre intolerância à lactose. Mas o isolado, ele pode ser útil, porque você é intolerante, porém você também pode comprar o concentrado e, por exemplo, tomar com leite zero lactose. Dependendo do seu nível de intolerância, pode ajudar. Ou você pode realmente comprar um concentrado e uma enzima lactase, mas aí pelo preço que você vai ter que ter de enzima lactase, você vai ter que comprar para poder bancar 1 kg de whey, às vezes vale mais a pena comprar o whey isolado mesmo, né? Então, fique ciente, você tem mais ou menos essas alternativas do que fazer. É uma situação chata, mas é uma situação que você consegue conviver em humanidade, ter os seus eventos, você não vai parar a sua vida por conta disso. Contanto que você tenha a sua enzima no seu bolso e faça ali um controle do que você vai consumir de lactose durante o dia e usar produtos zero lactose, você consegue ter, sim, uma vida mais confortável, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Valeu!